E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, técnico da Motoraço, e a gente está aqui de novo na Escola do Mecânico com o Diego, o gestor da unidade de São Bernardo. Então, esse vídeo aqui, a gente vai falar das nossas impressões de ambos os carros, tanto o Celta quanto o Kadett, as impressões que o Diego teve, que foi a primeira vez que ele foi com o carro dele para a pista, e também os pênaltis que cada carro tiveram. De antemão, eu já vou pedir desculpa para vocês por causa do barulho. A gente está aqui numa segunda-feira gravando isso aqui. É barulho na rua, o pessoal trabalhando aqui, porque está tendo aula, inclusive, nesse momento. E aí, Diego, o que você achou de levar o carro para a pista, sua impressão? Bom, foi um desafio, foi uma impressão muito boa, inicialmente é um medo, né? A gente vai colocar o carro na pista, nunca tinha praticado, só tinha andado de kart, então as dificuldades do kart, as dificuldades do carro mudam um pouco. O carro ele escorrega muito mais, derrapa muito mais, o medo de um acidente, o medo de rodar na pista e capotar. Então, as primeiras voltas, né, foi para se adaptar e entender como é que o carro funciona. Eu também aprender a conduzir dentro de uma pista. A troca de marcha era muito lenta, né, então a gente teve que aprender isso, se acostumar com isso para ajustar os tempos. Sim. Fora também olhar tudo mais que você tem que olhar, né? Pressão de óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, aí tem que lembrar de trocar de marcha, diferente do kart, que chega lá, acelera com um, freia com o outro. O kart faz muito mais curva, né? A sensação de velocidade é muito mais alta. Do carro já é um pouco diferente, né? Graças a Deus a gente conseguiu rodar legal, fazer um tempo, né? Sim. Fazer essa primeira impressão da pista. E aí agora a gente volta para a oficina para ver o que pode ser melhorado no carro, para que a gente, num segundo momento na pista, a gente consiga melhorar os tempos. Com certeza. Vocês viram nos vídeos passados, aí na outra série, uma série só desse Celta. Se não assistiu, volta lá e assiste. Inclusive, já deixa no comentário quem vocês acham que foi o campeão, porque no último vídeo lá na pista, eu não falei para vocês. Então já pausa o vídeo, vai lá, deixa no comentário quem vocês acham que ganhou entre o Celta ou o Kadett, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas eu já adianto uma coisa, a diferença foi pequena, tá? Os dois carros tinham acabado de sair de manutenção. O Celta, vocês viram que nós fizemos toda a substituição de grande parte aí de suspensão e transmissão com as homocinéticas, pivô, terminal axial, mas o alinhamento, calibragem de pneu, tudo isso foi feito pelos alunos. E aí, deu resultado? Deu resultado. Deu resultado. Não caiu nenhuma roda, não soltou nenhum parafuso e o freio funcionou. Isso é muito bom. Então, ainda bem, nossos alunos estão aprovados, Estão né? aprovados. Pelo menos. E os instrutores também? Também. Só para vocês entenderem, eu sou instrutor aqui na Escola do Mecânico também. Então, ainda bem que os instrutores e os alunos estão bem direcionados aí, fizemos o trabalho direitinho. O Kadett foi o que a gente já esperava. Tem um torque mais elevado, pelo tamanho dos pneus e o peso do carro, né? A gente percebia que ele escorregava muito de frente, muito de frente. A gente vai até mostrar aqui para vocês a evidência do quanto esse carro escorrega de frente. Acertamos o alinhamento do carro ali, a geometria para dar pouco ângulo de volante, mas teve um pênalti aí da minha parte de questão de calibragem de pneu. Mas isso aí para o próximo momento a gente vai acertar. Acho que o bom é isso, né? A gente rodou com os dois carros, o Celta totalmente original, o Kadett com pequenas alterações, mas o importante foi entender o funcionamento do carro que roda na rua, a diferença que ele vai para rodar na pista, verificar e confirmar o que realmente de fato altera, né? E o que de fato melhora a dirigibilidade do carro, a condução do carro. Performance, né? Porque assim, performance a gente testa na pista. Até uma coisa que a gente gosta de lembrar todo mundo. Rua não é lugar de acelerar. Aonde a gente testa carro é na pista. Por isso que nós fizemos essa, vamos dizer assim, disputa amigável, né? Na pista. A gente sabe que na rua é perigoso, então podem acontecer diversas coisas. Então a gente leva os carros para a pista. Falando em levar carro para a pista e testar, estamos querendo
fazer upgrade nos carros, né? Vocês viram aí que motor para andar em um circuito mais travado, ambos os carros têm condições, têm potência para isso. Um carro deu uma potência um pouco mais alta que a outra, não vou contar, volta lá e assiste o vídeo do nosso dinamômetro, mas é assim, potência os dois carros têm. Chegávamos no fim de reta a mais de 100 km por hora, tanto o Celta quanto o Cadete, tá? Então assim, o que falta pra gente? Grudar mais no chão, né? Falta mais a gente grudar no chão, conseguir contornar as curvas mais rápidas. Só a calibragem de pneus aqui, no meu caso, do Cadete, eu poderia sim ter melhorado um pouco, mas a questão do tempo de volta com calibragem de pneu, mas eu acredito que se a gente entrar com um pneu que dê mais aderência, mais grip, a gente vai melhorar um montão a mais com relação ao carro. É claro que se tirar peso, a gente vai conseguir também melhorar o tempo de volta do carro. Mas a ideia ainda não é essa, de tirar peso. E se a gente colocar um pneu melhor, se a gente fizer uma alteração de suspensão, esse tipo de coisa. Potência não é o foco agora. A gente quer melhorar o carro, o Cadete, com relação ao grip dele, né? A aderência dele, o contorno de curva ser mais rápido do que ele é atualmente. Falando desses upgrades, né? E o Celta, Diego, o que tem em mente de upgrade? O Celta, ele tá todo original, né? Então, pneu 65, a suspensão também original. Aro 13, né? Aro 13. 6570-13. 6570-13, pneu original que sai de fábrica. Então, na pista, ele escorregou bastante, principalmente em entrada de curva, né? Onde exigia uma maior aderência, e até na tração, que ele também patinava. Então, ele patinava em saída de curva? Ele patinava na aceleração. Na hora que você acelerava, ele vinha distracionando. Ele vinha distracionando. Um dos pontos, né, onde vamos ter que ajustar ele, já é a parte dos pneus. Então, o pneu 65 para a pista, ele ficou devendo um pouquinho. Né? O Celta também, ele está com uma embreagem original, um veículo já com 130 mil quilômetros. A embreagem ela já está no final da vida útil dele, e a solicitação de pista, o que foi exigido dele, ela já começou a entregar os pontos. Então até a gente precisa de indicação do público que embreagem colocar. Uma embreagem de cerâmica, uma embreagem de coluna HD, né, o que é melhor, o que a gente vai utilizar, aplicar melhor na pista. Então são alterações que a gente já vai fazer num próximo teste em pista, e comparar a diferença de tempo, a evolução. Primeira ida para a pista da primeira ida para uma segunda visita à pista, para a gente conseguir identificar aí qual que é a melhor evolução, qual que é a melhor alteração que a gente pode fazer no veículo. Se o carro estiver com a manutenção em dia, o pênalti não vai acontecer. Falando em upgrades ou até um pênalti, alguma coisa. Além de pneu e embreagem, a embreagem está patinando e tal. Mas tirando isso, tem algum outro upgrade, evolução que você gostaria de fazer no carro? Sim, o primeiro ponto, né, vai ser pneus, a embreagem. Para rodar no dia a dia, ele já atende o sistema original que é o de freios. Sim. Mas para a pista, acredito que seria legal a gente fazer uma alteração também. Dar um upgrade no freio, para que a gente tivesse uma melhor entrada de curva, né, não se enfraquecesse o sistema de freio, tivesse uma melhor vida na pista, né? Então, porque assim, uma vez que você aumenta pneu, quem para o carro é o pneu, né? Sim. Então assim, uma vez que você aumenta o pneu, você exige mais do freio. Ainda mais em um kartódromo, né? Quando a gente fala de uma pista mais travada. O Celta não parece um simples Celta, mas ele é um Celta 1.4. É um carro bastante leve, mas com uma potência mais alta. Então assim, ele exige um pouco mais de freio. Aumentando-se pneu, aumenta-se a carga de frenagem do carro em si. Então, fora que coloca uma roda mais pesada, um pneu mais pesado, aquela massa não suspensa, né? Ela acaba sendo mais alta ali na região das rodas. Então isso acaba também exigindo mais do freio. Aqui no Cadete, como a gente disse, o upgrade é só pneu. O freio vai ficar esse aqui mesmo. Motor, por enquanto, é esse. Quem sabe motor mais para frente para a gente andar em pistas maiores, mas por enquanto ele não está precisando de motor. Quem não gosta de mais motor, né? Mas por enquanto pé no chão, porque é um conjunto de pneus, muitas vezes é o mesmo preço de um upgrade de motor. E a gente não está precisando de potência nesse momento. E vamos falar dos pênaltis dos carros, né? Lembrando
pista. Pista estragou seu carro? Teve algumas marcas de pista, né? A cicatriz aí da batalha. Mas é de batidinha, essa coisa. Mas assim, mecanicamente? Mecanicamente não. Mecanicamente não. Se o carro estiver perfeito, dá para ir para pista, dá para andar. Dá para rodar tranquilo. Com o Cadete foi a mesma coisa. Mas, temos pênaltis na manutenção dos carros. Temos pênaltis na manutenção do carro. O que aconteceu mecanicamente com o Celta lá depois? De primeiro momento, até que fez o veículo parar de rodar, foi a parte da embreagem. A embreagem estava no final da vida útil, disputando a troca de marcha. Então, por isso, o Celta saiu mais cedo da pista, voltou mais cedo para casa. Mas o que nós percebemos foi os pneus. Então, há bastante marcas de arraste dos pneus. Então, o pneu escorregou bastante, tanto na entrada de curva quanto na saída de curva. Onde exigia uma tração máxima, ele deixou a desejar. Falando em vantagens, desvantagens, tempos. E aí, Diego, o que o Celta tem de vantagem com relação ao Cadete? Então, os principais pontos é o peso, né? Então o Celta aí tem 800 quilos, 200 a menos aí do que o Cadete, mais ou menos. Então isso é uma vantagem. É um carro com um entre-eixo curto, menor. Então ele teria uma facilidade maior nas curvas. Sim, uma habilidade certo? De contorno maior. Um motor 1.4, que tem uma relação peso-potência considerável. Tá? Então essas são as principais vantagens do Celta. E do Cadete, quais vantagens? Bom, do Cadete tem a potência, apesar dela não fazer tanta diferença lá no cartódromo, mas de fim de reta era muito mais rápido. A suspensão é, vamos dizer, mais sofisticada, né? A questão de torre de suspensão, suspensão traseira, ela é mais firme para a proposta do carro. E também o pneu, que é um pouco maior. Agora, o que temos de desvantagem? Do Celta, falta da barra estabilizadora, tá? O modelo ele não sai de linha. A gente tem um pneu 165, né? Então isso reduz muito aí a aderência na pista, né? E também a gente estava com a embreagem no finalzinho da vida útil. Então isso tem pesado um pouco. Mas e aí? Quais são as dificuldades do Cadete? Então assim, com relação ao Celta, de desvantagem, a gente sente o peso do carro, o motorzão empurra, mas a gente sente isso aí e assim, ele escorrega muito de frente por conta dos pneus. O carro tem bastante torque, então na saída de curva, qualquer apoiada de pé, não precisava chegar a 50% de acelerador, ele já começava a escorregar de frente. A gente pode colocar o câmbio do Celta, o câmbio curto, como uma vantagem lá para aquela pista com relação ao Cadete, né? Só que é o seguinte, o câmbio desse modelo, dessa versão, é também bastante curto. No final de reta, a gente estava chegando quase no limitador de giro. Para vocês terem uma ideia, esse carro aqui tá de quinta marcha a 3.000 RPM em 100 km por hora. É um câmbio bastante curto também. Terceira, né? De quinta a 3.000 RPM eu tô a 100 km por hora. Bem curto. Bem curto. Então ele tem uma relação curta. Isso também favorece quando você apoia o pé no acelerador, você ter um torque mais imediato. Então ele acabava distracionando muito. Então esse câmbio curto, que para o Celta é uma vantagem, para o Cadete é uma desvantagem. É uma desvantagem, né? Porque ele distraciona com maior torque e tudo mais, acaba virando uma desvantagem. E aí, quanto foi o tempo do seu carro? Quanto vocês acham que foi? Quem que ganhou? O Celta ou o Cadete? A diferença foi pequena. De novo, se não deixou o tempo aí embaixo no comentário, já aproveita e deixa agora que a gente vai mostrar os tempos. E aí, vamos revelar os tempos? Bora lá. E depois a gente fala das manutenções dos carros? Vamos lá. 3, 2, 1, cada um vai para um lado. Beleza. 3, 2, 1. E aqui temos os tempos. Os tempos estão em segundos, tá? Então, Cadete, grande campeão. Grande campeão nada, porque 2 segundos de diferença nem é tanto assim se a gente for pegar a questão do carro. Como eu disse, o Celta é muito bom. O Celta surpreendeu bastante, né? Imagina o Celta com um jogo de pneus maiores, né? O freio mais forte e também com a embreagem em dia. Que tempo ele vai fazer? Tem uma coisa, pessoal, que ajuda muito, tá? Que até assim, fora de brincadeira, mas a ergonomia para se dirigir lá na pista
Uma hora que o carro, uma vez que o carro tem muita aceleração lateral, né? É totalmente diferente de rua, tá? Totalmente diferente de rua. Eu não sei que curva ou que alça de ponte, para falar em ângulo, a gente faria a 80, 90 km por hora. Isso não tem. Lá na pista é assim que a gente faz. Então a ergonomia, a posição de dirigir, né? Como você fica preso ali no banco, ajudaria também isso aí a baixar tempo, né? Sim, então vamos acompanhar a evolução desses dois veículos, tá? E a evolução na oficina, no dinamômetro e na pista. Cadete que se cuide aí para a gente poder manter parelho, ou se tudo der certo a gente abre distância e o Celtinha não pega mais, o Tempestade aqui fica bastante para trás. Dessa vez o Cadete levou a melhor, mas o Tempestade vai buscar, tá? Então vamos acompanhar próximo capítulo, a próxima corrida. Bom, a gente falou bastante, né, de arrasta pneu, esfrega, tanto na frenagem quanto na reaceleração. Vem aqui, ó, dá uma olhada como ficaram os dois pneus aqui. Olha só como é que ele desgastou bastante na lateral e nessa região chegou até perder pedaços. Olha. Então isso aqui é onde eu falei que possivelmente pode ser uma falha na calibragem em que eu utilizei. Apesar de que esse pneu aqui, ele tem uma característica de sofrer muito com a alta temperatura. Então, pode ter sido isso que aconteceu aqui nesse caso, tá? Mas, não necessariamente pode ter sido essa alta temperatura. A calibragem também, a pressão desse pneu também influencia bastante, tá? Agora vamos aqui no Celta para vocês darem uma olhada de como ficou o pneu dele posterior. Então aqui no Celta, a gente já verifica que não tem um desgaste tão acentuado na lateral e nem tão grande na banda de rodagem. Mas a gente vê ainda que ele sofreu bastante arrasto, então tirou alguns pedacinhos aqui nessa região. Mas nada que mate o pneu, né, que impossibilite o seu uso igual o pneu do Cadete. Só para lembrar, como a gente disse anteriormente, esse pneu já tem 9 anos montado do carro. Então é a única coisa que não o deixa tão seguro. Como eu disse, o do Cadete arrancou pedaço. Então aquele pneu ali, para ele ter um rompimento ou estourar mesmo, até no uso na rua, ele está muito mais perigoso do que esse aqui do Celta. Bom, Diego, obrigado por abrir esse espaço para a gente, da Motoraço, estar aqui, a gente fazer essa série e para a gente continuar isso aí, essas evoluções no carro. Novamente quero te agradecer em nome da Motoraço por abrir esse espaço para a gente. Eu que agradeço, tá? Essa parceria com a Motoraço, né? Vamos acompanhar essa evolução. Então, com o apoio da Motoraço, com os alunos da Escola do Mecânico, nós vamos preparando esses carros aqui, colocando as peças de qualidade para que a gente consiga fazer bons tempos na pista. Sim, com certeza, com certeza. E isso vai depender muito de vocês também, dando aí like, compartilhando aí com o pessoal que gosta de carro, que gosta da pista, né? Fazendo esses vídeos, essas séries, chegar a mais gente. Isso aí ajuda também a gente a ter, vamos dizer assim, o ânimo também para continuar produzindo esse tipo de conteúdo, né? Então, Diego, muito bem. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Novamente. Bom, pessoal, agradecer vocês também que acompanharam essa nossa série toda, a série do Celta. E, de novo, como eu sempre falo em todos os vídeos, espero que esse conteúdo tenha ajudado e lembre-se de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Deixa o seu comentário, pergunta o que vocês imaginam de upgrades para esses dois carros. E lembre-se, o time Motoraço está aqui para ajudar. Um abraço e até a próxima.